meninas, tudo bem com vocês? Vamos agora costurar a blusa que a gente já cortou sem molde. Já fiz a modelagem, está aí abaixo na descrição. Agora vamos continuar? Então vamos começar aqui. Aqui, ó, vamos fazer o mesmo na parte de trás e na frente também, tá? Coloca nesta posição e vai colocar em cima o nosso revel inteiro. Vai alfinetar nos cantinhos todos aqui, ó, nos contornos, para poder ficar certinho. O que você vai fazer tem várias maneiras de costurar, eu estou fazendo uma, tá? Tem umas 5 maneiras de fazer, ficar com bom acabamento e embutido. Neste caso eu vou fazer assim, costura daqui até o final e também a outra parte da manga daqui até o final. E aí vem no decote e costura também. E na frente faz o mesmo, costurando o decote e a barra aqui da manga. Faz os dois. Dá pequenos piques no contorno, bem pouquinho. Fazer aqui o decote. Dá um retrocesso sempre no começo. Ou bate o ponto no mesmo lugar também, que fica firme. Quando eu falo bater ponto, é que você para de deixar o tecido ir. Aí ele bate o ponto. Aí você solta. Aí fica firme também. É como se você segurasse um pouquinho. Já fiz. Deixa eu costurar aqui. Pronto. Deixa eu ver o outro lado. Falta esse aqui, né? Pronto, aí ficou assim, desavessa. Aí já fica aqui, ó, com o acabamento no decote, que é esse aqui. E a barra da manga feita, que é passar, que fica certinho. As duas já estão assim. Aqui, ó, faz uma barrinha. Eu já fiz, ó, a minha bem fininha. Só dobrar e fazer um embanhadinho. Ou passa overlock, né? Se você tiver. O outro também fiz já. Ó, costurei o decote, dei alguns piques. Costurei aqui também, dei alguns piques. E aqui, aí também desavessa. E aí já fica aqui. Qualquer forma que você resolver fazer e ficar embutido, tá certo, tá? Agora você vai pegar frente e costa e costurar. Ou várias maneiras também de colocar esse ombro. Costurar, fazer acabamento, não fica tão bom porque vai aparecer. Não vai ficar embutido. Então, como a gente quer tudo embutido, a gente vai fazer desta outra maneira aqui, que também tem umas 3 maneiras de costurar. Eu vou fazer
hoje assim, porque eu já fiz várias outras, já mostrei como. Mas hoje eu vou fazer desta maneira, ó. Você vai colocar decote com decote, deixa eu virar desse lado. Aqui, ó. Aqui, ó, no decote, costura com a costura. Segura. Encosta bem aqui, tá? Encostou. Aí você vai pegar e fazer uma pequena costura, bem pouquinho. Aqui uns 6 centímetros, tá? Viu o que eu fiz? Ó, segurei aqui, costura com costura, aí depois que eu segurei as duas costuras, eu passei uma outra costura aqui fechando e segurando. Aí ela fica assim, ó, tá vendo? Aqui é a costura do decote e essa aqui foi a costura que eu fiz. Então eu segurei com essa costura. Fiz isso, já fica, ó, com a parte do ombro costurada e assim ela fica com encaixe bom. Aí eu vou vir aqui nesse mesmo ombro aqui é o decote, aqui é a manga, já está com a costura. Vou vir pegar a costura com costura aqui da parte da manga e fazer o mesmo, porque assim ele fica firme. Eu poderia fazer todo o contorno costurando tudo junto aqui, aí ele ia ficar oco, assim, ó. Deixa eu mostrar. Vamos supor que eu costurei tudo, aí ele vai ficar oco, sabe? Dá até pra passar a mão lá embaixo, então ele fica meio dançando. E se você costurar desta forma que eu estou fazendo, ele vai ficar firme, não vai sair do lugar. Então, vou mostrar como. Vamos fazer o mesmo aqui, ó, na manga. Costura com costura, alfineta, se você quiser, aqui. Aí vai passar a costura aqui, unindo os dois. Pronto, ó, fez assim. O revel e a blusa estão unidos. Deixa eu voltar aqui para a mesma posição, para vocês entenderem. Aqui, ó, tá vendo? Ficou preso também. Aí, então, ficou este buraco aqui. E esse buraco é o que vai fazer ela não ficar a fofa. Ela vai ficar juntinha. Ou seja, costurando tudo junto. Aí eu venho por onde que eu venho? Por debaixo. Aqui, ó. Debaixo do revel. Vou chegar até aqui, ó. Tá vendo? Vou juntar tudo, ó. Vou segurar. Venho aqui. Ó, trouxe tudo para cá. E é onde você vai pegar, juntar e passar a costura. Viu como é prático? Quando você puxa, ele vem tudinho, ó. Tem todos os 4, ó. 1, 2, 3 e 4. E aí você vem aqui, aqui um pouquinho, uns 2 centímetros aqui da costura, em cima da costura, na realidade. Começa e costura até o outro ponto da costura. Que aí ele fica certinho do outro lado. Dá até um retrocesso também, que é pra ficar firme. Retrocesso. Pronto. Agora eu vou pegar o revel da onde eu puxei ele e vou colocar ele por dentro. Ó, foi daqui que eu puxei, eu tô trazendo de volta, já costurada. Pronto, ó.
viu? Lado direito, lado do avesso, aliás, aí você vira o lado direito, tá vendo? Tudo já costurado. E o que você vai fazer aqui agora é passar, e olha como fica o contorno, fica bem certinho, é só passar ferro. E o contorno daqui também, que ele fica certinho, sem nenhum pedacinho do lado de fora. E assim faz o outro lado. Aí você vai colocar aqui, ó, direito com direito. Aí você coloca aqui, bem no cantinho, vai juntar e pegar daqui, ó, do canto e costurar até a linha da sua cintura. No meu caso tá marcado aqui. Costura, para na marquinha, faz acabamento ou com viés, ou faz costura francesa ou overlock, tá bom? Fez esse acabamento, aí todo esse restante aqui aberto é embanhado bem fininho, tá bom? Então costura daqui a aqui, os dois lados. E eu vou mostrar como vestir e ajustar na sua cintura no final do vídeo na manequim. Pronto, aqui eu já costurei, deixei aberto aqui, agora a gente desapeça. E aí vamos fazer agora somente a barra, porque todo o resto já está com acabamento. E é embanhar essa parte aberta aqui e continuar todo o contorno dele. Vou começar aqui pela lateral. Dobra bem fininho. Gente, vocês podem alinhavar, quem tiver dificuldade, porque o embanhado fininho é que fica bonito, tá? Tem aquele pezinho de máquina também, de barra lenço. Esse crepe é bom de embanhar. Quando chega aqui na ponta, você para e volta subindo, tá? Eu venho aqui, corto essa pontinha para poder enrolar aqui, começar o próximo embanhado. Faz um enroladinho, segura com algo de ponta, segura aqui com a linha e a agulha aqui. E aí vai dobrando de novo. Dá um retrocesso para não sair. Pronto, aqui eu terminei a barra. Aqui na lateral dá uma costurinha para não abrir, tá? Então é bom você reforçar. E aí, depois de todo embanhado, a gente vai colocar aqui as tirinhas. As tirinhas você corta na largura de 4, aí dobra e costura em cima. Eu acho melhor. Agora, se você quiser costurar desavessar e vira um roletê, aí vai de gosto, tá? Mas eu preferi rebater e fazer a tirinha. Ela tem 60 aqui de comprimento. E aí você vai colocar uma de cada lado, são duas, tá? Aqui no corte da frente, aí você vem e coloca. Eu já coloquei uma do lado e aqui do outro na mesma posição. É só costurar. E aí você vai ficar perguntando assim, eu coloco mais pra cima
Mais para baixo, qual a posição? A posição é de cada um, tá? Depende da cintura e do seu tamanho. Como medir, eu vou colocar na manequim, aí você dá uma olhada como que você vai experimentar e marcar o ponto, assim como eu marquei aqui, exatamente onde eu queria a minha fitinha. Onde ficaria bom, vai fazer o drapeado ajustar no lugar correto. Porque se você não marcar quando você veste, você não sabe onde vai precisar ajustar. É assim, quando você pode colocar mais para cima, mais para baixo, você só vai saber se você for vestir e marcar um giz, tá? Eu vou colocar na manequim, eu mostro como é que você marca no seu corpo e como que veste. Pronto, aqui ó, ficou assim, tá vendo? Costa. Agora é só colocar aqui, eu vou mostrar como você ajusta. Ó, fica assim. Agora, para fazer o truque é pegar as duas tirinhas, uma pro lado, uma pro outro, amarra atrás. Pronto, dá um lacinho, aí fica assim, com esse drapeado, é igual, meio parecido com a outra, só que esse aqui é mais prático, que é só no lacinho, e ela fica neste formato. Por isso, tem aquelas duas tirinhas, para poder ajustar. Então, aí você usa assim, ou desta outra forma, que é só segurando de um lado. Você puxa, você segura as duas tirinhas aqui e traz pra cá. Aí uma tirinha vai para o lado de lá e a outra para cá. Vendo? Ó, peguei aqui, aqui. Aí você dá o laço aqui na lateral, que fica bem. E é isso. Agora eu vou mostrar como você posiciona a sua fita. Você não sabe qual local. Aí você fica pedindo assim, dá a medida onde eu posiciono a fita. Não, cada um tem que ver no seu tamanho. Por exemplo, você vestiu, aí você pega uma parte, aí você traz até aqui. Aí você vai saber, na linha da lateral, se você, o ponto que você pegou, vier até a linha da lateral, fez o drapeado sem puxar muito e nem de mais nem menos, então é o local certo. Por isso que eu marquei aqui e fiz a minha. E assim você vai fazer também. Porque se você colocar um pouquinho mais pra cima, você vai puxar demais, aí vai vir a lateral de lá, de trás para cá. Se for muito baixo, aí vai ficar com a abertura aparecendo, porque ela não vai vir pra cá, entendeu? Então tem que ser a medida certa. Segurou, vai até a linha da lateral. Aí, e a manguinha fica assim, ó, godê, olha que bonitinho. Tá vendo? Com a graça também. Então é isso por hoje, espero que tenham gostado da costura. Eu vou voltar no próximo vídeo com um ponche que eu ainda não fiz aqui. E ele é bem simples, tá? No método fácil para iniciante, cortar e costurar. Eu vou colocar reels lá no Instagram, shorts aqui, para você ver o movimento da peça. Obrigada pela companhia, paz e luz para todos e até o próximo vídeo. Tchau!